e a gente vai falar sobre a graça de Deus ser de graça. A graça é um conceito do cristianismo que se difere de todas as outras religiões. Por quê? Pensando sobre isso, eu parei para pensar um pouco na minha história, do que eu vivi na igreja e quando eu conheci Jesus. A gente estava passando por uns momentos difíceis na nossa vida, eu e a Amanda, e a gente resolveu ir numa igreja. E, cara, foi muito especial, porque quando a gente foi apresentado um Jesus maravilhoso para nós. Nós tivemos uma experiência muito especial com ele. E a gente ficou encantado com esse amor que a gente recebeu. E... vou até tomar. E a gente ficou encantado com esse amor. E a gente entendeu que ali era o nosso lugar e que a gente queria conhecer mais desse amor. Os tempos foram passando, a gente foi frequentando mais a igreja e foi colocado um grande mas depois de Jesus. E a gente foi ensinado a como se a gente precisasse merecer esse amor de Deus, que a gente precisava orar, que a gente precisava jejuar, que a gente precisava ler a Bíblia para merecer esse amor de Deus e para a gente manter esse amor de Deus na nossa vida, porque uma vez que a gente recebeu o sacrifício dele, a gente não pode ser mais os mesmos. Deus nos aceita lá no início, do jeito que a gente é, mas agora a gente precisa se transformar. E o Paulinho e a Cris, eles falam muito sobre isso aqui, a história deles, e a Amanda fala de uma forma muito legal, que é assim, na Igreja Católica está muito claro que eles creem. E quando a gente foi para a Igreja Evangélica, é de uma forma muito sutil que isso é imposto. Que, beleza, nós te recebemos de braços abertos, mas agora você precisa se transformar. E isso é o mérito. Por quê? Porque a gente está condicionado a esse... Peraí. A religião ama esse jeito. A religião e o nosso ego amam esse jeito de viver. Por quê? Porque faz com que a gente olhe para nós e faz com que a gente se aprisione dentro da igreja. Porque assim a gente tem que estar... Qual que era a palavra que eu queria usar? A gente tem que ser assíduo. A gente tem que ser assíduo dentro da igreja, a gente precisa fazer parte de grupos, a gente precisa sempre estar fazendo alguma coisa para merecer esse amor, para receber a graça de Deus na nossa vida. E o ego, porque faz com que a gente viva buscando aquilo que a gente precisa, que a gente tente satisfazer os nossos prazeres diários, as necessidades da minha família, as minhas necessidades. E isso faz com que a gente vire muito egoísta. E como a Cris disse na última mensagem, quando a gente vive desse jeito, a gente acaba vivendo como pó. A gente veio do pó e dessa forma a gente vive apenas como um pó. É uma forma de dizer que quando Jesus terminou a obra dele, agora a gente tem que começar a nossa. E isso não é o Evangelho. Como se dependesse o tempo inteiro de mim ativar o favor de Deus da minha vida. Como se eu precisasse fazer para me tornar. Como se eu precisasse fazer para merecer. Amar para poder ser amado por Deus. E isso não é o Evangelho. E viver dessa forma, como se eu tivesse que fazer algo para merecer, é muito sutil e está na Bíblia. No Antigo Testamento, Deus disse, se você fizer, você vai receber. Se você obedecer, você vai receber. E a gente está acostumado com esse jeito de viver porque é o sistema que o mundo vive hoje. Faço bem, recebo bem. Se tu se esforçar,
tu vai receber, se tu trabalhar, tu vai colher esses frutos. E a gente só não entende que com essa forma que a gente vive, a gente anula a graça de Deus na nossa vida. Não tem espaço para Deus, porque eu estou sempre focando em mim mesmo. E agora eu vou tentar explicar um pouco do que muitas vezes nem a gente entende, mas agora eu quero colocar um grande mas. Mas a graça de Deus não é isso. Em Romanos 11:6 diz assim: e se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não seria graça. Quando eu li esse versículo, quando eu estava escrevendo a mensagem, a gente pensa assim, tá, mas não fecha, né? Não faz sentido com o que eu estou acostumado a viver. Porque se é pelas obras, a graça não está ali. Paulo deixou muito claro. E o Evangelho é o Evangelho da graça. E o que acontece? A igreja ela pega versículos e usa como regra. E ela anula a graça. E Paulo está dizendo que se é pela graça, não é pelas obras. A verdade desse versículo é que quando Deus nos criou, Ele nos criou autodeterminado. Ninguém estava lá para sugerir para Ele nos criar. Ele criou porque Ele quis nos criar. E a gente não tinha feito nada para merecer essa criação. Ele nos criou, nos formou do pó da terra e Ele soprou o fôlego de vida em nossas narinas. Pura graça. Não tinha espaço para ninguém ter feito nada. A gente não mereceu ser criado. Então, a graça não é só o que Jesus fez na cruz por nós. A graça é desde o início de todas as coisas. A gente tem que partir a nossa vida dependendo do amor de Deus e do favor de Deus. A gente não é responsável pela nossa existência. E isso não faz sentido. Não faz sentido porque a gente acorda, a gente se alimenta, a gente está sempre pensando que nós precisamos abastecer esse carro aqui que se chama o corpo. Mas Deus está querendo nos ensinar que tudo vem da graça. E quando a gente está vivendo dessa forma, quando a gente acorda e vive dessa forma, a gente acorda sobre as demandas. A gente acorda pensando no que a gente precisa fazer, nas coisas que a gente precisa criar, nas coisas, nos nossos filhos, nas demandas. E isso faz com que a gente se olhe todos os dias para dentro de nós e se torne orgulhosos. Por quê? Porque não tem espaço para mais nada além de mim e das coisas que eu tenho que fazer. E o orgulho, ele nos cega para a graça. O orgulho não deixa que a gente receba a graça. E para explicar um pouquinho disso, Jesus contou a história do fariseu e do publicano, que está lá em Lucas 18. Eu vou ler para ficar mais explicadinho. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era publicano. O fariseu, em pé, em seu íntimo, orava: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, roubadores, corruptos, adúlteros, nem como este cobrador de impostos. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que eu ganho. Entretanto, o publicano ficou à distância e ele sequer ousava olhar para os céus. Mas batendo no peito confessava: ó Deus, sê benevolente para comigo, pois eu sou pecador. E Jesus diz: Eu vos asseguro que este homem e não o outro foi para casa justificado diante de Deus, porquanto aquele que se vangloriar será desprezado, mas aquele que se humilhar será exaltado. E o que Jesus quis dizer com isso? Que quando a gente está vivendo de uma forma meritocrática, a gente não olha para Deus dependendo dele, precisando dele. A gente olha para o outro achando que a gente é melhor que os outros. Por quê? Porque eu jejuo, porque eu oro, porque
eu mereço estar vivendo o bom que eu estou vivendo. É como se a gente recebesse a graça esse domingo e domingo que vem a gente tem que orar como fariseu, porque eu já não sou mais quem eu era. Eu preciso valorizar o que Jesus fez por mim. E Jesus está nos ensinando ao contrário, que todas as vezes que a gente se achega a Deus, a gente tem que entender que a gente precisa dele, que a gente é pecador. E para te ver, né? Os fariseus eram pessoas que conheciam a palavra, conheciam Deus e eram o exemplo da época de pessoas religiosas. E eles estavam dando esse exemplo. Essa era a forma que eles se relacionavam com Deus. Pessoas que entendiam da palavra. E eles acreditavam que fazendo isso eles se tornariam pessoas boas, pessoas religiosas não, pessoas espirituais. E quando a gente vive desse jeito, a gente se acha melhor que o outro. A gente está fundamentando nossa vida inteira nas coisas boas que eu quero receber. E inconscientemente a gente anula Deus na nossa vida. Porque se é o que eu faço, qual é o espaço que Deus tem para fazer na minha vida? Nenhum. Nenhum. Porque se eu faço para receber, quem Deus é na minha vida? Ninguém. Ninguém. Agora, o publicano, ele chega adiante, ele não tem nem coragem de olhar para os céus, porque ele vê que ele olha para dentro de si e ele não vê nada. Ele vê que ele precisa totalmente de Deus. E nós precisamos da graça todos os dias. E o que essa parábola mostra também é que Deus não se relaciona com nós através do nosso mérito. E isso é difícil da gente receber, porque a gente se achega a Deus mostrando as coisas boas que a gente faz. Olha, hoje eu trouxe fralda para abençoar alguém. Hoje eu orei, Deus. Hoje eu dei um abraço num mendigo, vamos supor. E isso são coisas boas. Mas no nosso relacionamento com Deus, isso não tem benefícios. Porque a graça mostra o que Ele fez por nós. E que Ele se relaciona com nós pela graça. E pensando nisso, é assim que Rubem Alves lê a parábola do filho pródigo. Que um homem tinha 2 filhos, e um deles pediu a parte da herança e ele foi viver de forma dissoluta, distante do pai. E o outro morava na casa do pai e queria merecer as bênçãos que o pai tinha, merecer a herança. E o Rubem Alves, ele fala bem assim, que quando esse filho que estava distante volta, o pai abraça ele e diz: filho, eu não somo débitos. E esse outro filho que estava na casa do pai, ele fica escandalizado com isso, porque ele obedecia o pai, ele fazia tudo que o pai pedia. E ele não achava justo que o irmão dele merecesse isso. E o pai abraça esse outro filho e diz: filho, eu não somo créditos. E cara, isso é o mais difícil de entender, porque a gente está muito acostumado a viver desse jeito. E não faz sentido na nossa cabeça, porque se eu não fizer nada, então eu não recebo nada. A gente vai para fora, a gente se relaciona com as pessoas e está acostumado a viver desse jeito. Mas Deus está querendo nos ensinar outra forma de viver. Até no podcast que a gente fez, o Paulinho falou uma coisa que eu acho que está sempre voltando na minha mente, que é: cara, a gente só tem outro estilo de viver. A gente não está aqui para machucar ninguém, não está aqui para ir contra os religiosos, a gente só quer viver pela graça. E é isso.
É assim que Deus quer que a gente viva. E essa forma de viver nos desconcerta, mas ao mesmo tempo nos liberta. Por quê? Nos liberta porque não tem nada que a gente faça para que Deus nos ame mais e não tem nada que a gente faça para que Deus nos ame menos. A graça nos ensina a viver da dependência do amor de Deus. E a gente escuta muito falar sobre crescimento espiritual, coisas assim, né? E a gente entende que quanto mais eu sou espiritual, menos eu preciso de Deus. E Deus está nos dizendo o contrário, que quanto mais espiritual tu é, mais tu precisa de mim. Por isso que Paulo fala que, portanto, eu me gloriarei nas minhas fraquezas. Quem é que se gloria nas fraquezas? Eu tenho vergonha das minhas fraquezas. Mas Paulo está dizendo, chega diante de Deus e se glorie nas tuas fraquezas. Por quê? Porque o poder dele vai repousar em ti, a graça dele. Não é tu que vai fazer na tua vida. Para de tentar fazer com a força do teu braço. E essa forma de viver, essa forma que Deus deseja que a gente viva, se torna com que a vida seja mais leve. A gente vai para a vida entendendo que se é de graça, se foi de graça, tira todo esse esforço que a gente tem. A gente não vai acordar sobre as demandas. A gente vai acordar sobre o amor de Deus. E isso muda tudo. Porque eu não vou olhar para as pessoas esperando que elas se esforcem também. E eu vou olhar para mim também como alguém que precisa da graça. E eu acho que isso faz a gente se colocar num lugar de humildade. Humildade não é eu ficar aqui baixinho, né? Humildade é eu entender que tudo vem dele. E é difícil de estar aqui falando, porque é uma luta. Hoje de manhã eu acordei rezando para que a gente tivesse atrasado, porque eu não tivesse que vir falar. E daí a Amanda até falou assim, né? Nossa, tu vai deixar os caras na mão, né? Mas eu até que daí no meu diálogo, né, com Deus, ele falou pra mim assim, tu precisa de mim. Para de querer ser perfeito, de querer fazer com a tua força, de querer ser os caras que tu assiste. Quantos anos, cara, são professores, ensinando, sendo pastores, há quantos anos? Tu quer se comparar, sabe? E aí isso foi me acalmando. E olha só que curioso, né? Eu deixei meu carregador do celular lá na empresa e daí chegou de noite, tava sem bateria, né? Daí eu, sacanagem, né? Daí eu tinha outro carregador velho, quem disse que carrega? Eu tentei, passei a agulhinha dentro do negócio pra ver se não carregou, né? Mas olha só, daí eu fui dormir com a Manu tava reinando essa noite, né, minha filha, e aí fui dormir com ela. Daí botei carregar, mas não apareceu nada, tava mortão. Daí eu acordei desse jeito, né, esperando que nós tivesse atrasado pra não vir. E daí depois tive meu lero com Deus, e do nada, assim, ó, liga uma luz do meu lado, era o celular, 6h32. Carregou, cara, 77%. Daí eu, Deus, tu não deixa na mão mesmo, né? E parece bobagem, mas eu vejo que Deus está nessas coisas mais simples também. Daí eu acordei, tomei um banhão e fui passar pro celular, né? Depois que eu queria botar aqui no note da Cris, que ficava mais bonito, né? E fica mais legal, né? Mais igual aos pastores que eu assisto. É melhor enxergar. Mas sabe que
eu entendi que a graça está nisso, que da gente se achegar do jeito que a gente está. Deus não está cobrando de nós uma performance. E fica mais fácil da gente se relacionar com as pessoas assim, porque tem uma troca. A gente está querendo se achegar com os outros, com as outras pessoas, com as coisas boas que a gente faz. E isso não torna um relacionamento. Agora, toda vez que... Teve uma vez também que o Paulinho estava falando lá na Graça e, tipo, não é que ele estava mal, mas ele estava falando assim, do jeito que ele estava naquele momento. E foi uma das melhores vezes que a gente viu a graça naquele momento, sabe? E eu vejo que quando a gente está nesse lugar, a gente deixa Deus fazer. A gente está muito focado no que a gente consegue fazer com o nosso esforço. E é o nosso esforço que mantém dessa forma. E Deus quer que a gente viva através do que o Jesus fez. E através não é que a gente... A obra dele é para que a gente caminhe sobre ela, não para que comece as nossas obras. Efésios fala isso, né? Para que a gente andasse sobre as boas obras que Deus fez. Não sobre as nossas obras. É as obras que Deus fez. Então a vida se torna leve, a gente se relaciona. E quando a gente recebe a graça de graça, a mesa não é nossa. A mesa é dele. Então a gente só diz para a pessoa, é de graça também. Vem ceiar com a gente. E eu queria fazer uma oração para que a gente olhasse para dentro de nós e percebesse as áreas que a gente tem se esforçado, percebesse as áreas que a gente está tentando fazer muito esforço para conseguir viver e entregasse nas mãos de Deus isso. Pai, nessa manhã, Pai, eu te peço para que eu e meus irmãos, a gente consiga depender de Ti. Que o Senhor carregue todas essas coisas, Jesus, que tem nos sobrecarregado. Porque com a mensagem de hoje a gente entende que tem coisas que só Tu pode carregar, Jesus. E a gente quer que o Senhor carregue. E, Pai, que a gente acorde todos os dias lembrando da Tua graça, que o que o Senhor fez por nós é especial e é de graça. Não tem a ver comigo, tem a ver com o que eu recebo de Ti, Jesus. Que eu e meus irmãos possamos viver nessa graça e transbordando o amor para cada um que fique perto de nós, Jesus. Obrigado pela Tua graça, Jesus. Obrigado porque toda vez que eu olho para mim, eu só vejo pó. Mas quando eu olho para Ti, eu fico de pé, eu consigo respirar e eu consigo viver de uma forma leve. Obrigado, Jesus. Obrigado por ter me colocado nessa grande família e que a gente consegue aprender com cada um que está aqui, Jesus. Amém, Pai.